Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, uma sexta-feira muito abençoada, né? Uma sexta-feira santa para nós. E estamos aí com mais um Contabiliza aí para trazer para vocês aqui algumas informações importantes que ocorreram na nossa semana aí e que são de grande relevância para o nosso dia a dia, né? A nossa pauta hoje, eu vou trazer o resumo das principais notícias que ocorreram dentro dessa semana, e a nossa pauta de hoje eu vou tratar dessas notícias que tiveram impacto para a nossa profissão, nosso cotidiano dentro da empresa e empresa contábil, né? A primeira delas é relacionado à questão aí do feriado de hoje, né? O feriado de 15 de abril. Na verdade, foi noticiado inclusive aí pelos outros meios de comunicação também, aqui na cidade, né, de Rondonópolis, o pessoal, as entidades, a CIR, CDL e demais aí não estavam chegando a um consenso a respeito se era ou não feriado, né, hoje. A data de hoje, afinal, é ou não é feriado? Bom, a gente sabe que para ser feriado, pessoal, a gente precisa estar regulamentado, né? E todo ano o governo federal ele regulamenta as nossas datas de feriado, aqueles que serão feriados e aqueles que serão considerados pontos facultativos, né? E nós temos aí o ato de número 14.817 de 2021, que em 2021, lá em dezembro de 2021, elencava aí qual que seriam as datas, né, consideradas feriados nacionais e quais seriam os pontos facultativos. Bem, a data de hoje, 15 de abril, nesse ato que o governo colocou lá, ele é considerado feriado nacional. Portanto, qualquer empresa, né, que esteja trabalhando ou que trabalhou e que o funcionário não é por escala, vale muito bem deixar isso muito bem frisado, que não é por escala, vai ter que pagar aí o adicional da hora extra, pessoal. Tem que tomar cuidado com essas situações, tá? Nós temos aí, eu sempre falo que eu não posso autolegislar, eu não posso querer fazer as coisas do meu modo, mas eu tenho que seguir o que está determinado. Então, nesse primeiro momento, está definido na nossa legislação, através de uma portaria, a 14.817 de 2021, que o dia 15 de abril de 2022, portanto, hoje, é feriado nacional. E, para tanto, deve ser resguardado o direito que está convencionado na Lei 605 de 1949, né? Decreto-Lei 605 de 1949, que trata sobre o descanso semanal remunerado, que é o descanso normal que nós temos, né, a cada 7 dias, que é convencionado, que é preferencialmente aos domingos. Gosto de falar muito sobre isso, não é no domingo, mas é preferencialmente aos domingos, e os feriados que são decretados por lei. Então, hoje é feriado. E caso a empresa tenha trabalhado e isso não esteja, deixo bem clara essa situação, não esteja convencionado junto ao sindicato, com uma brecha para poder ter abertura, vai ter que pagar o adicional de horas extras para o seu funcionário. Vale lembrar também para aquelas empresas que fizeram aí o acordo, né? O acordo para que não trabalhar amanhã, que é sábado, que tem muitas empresas que trabalham, né, de segunda a sábado, e aí, como teve feriado na sexta, não querem trabalhar no sábado. Posso fazer isso? Pode, isso não tem problema nenhum, tá? No caso, se o funcionário teria que trabalhar aí de segunda a sexta, 8 horas e 48, né, para poder ter direito a não trabalhar o sábado ou folgar o sábado, para poder fechar a carga de 44 horas na semana. Mas como sexta-feira ele é
feriado, né? Hoje é feriado, ele teria que ter distribuído aí essa carga de segunda até ontem, quinta-feira, para também folgar hoje e amanhã, beleza? Então, são alguns detalhes, pessoal. Esses detalhes é que fazem toda a diferença. Nós que trabalhamos na área, nós que buscamos auxiliar, temos o nosso papel primordial de levar essa informação para o empresário, para que ele possa assimilar isso, para que ele possa destrinchar isso daí e para que ele possa colocar em prática junto aos seus colaboradores, tá? Então, para quem ainda não sabe quais são as datas, pontos facultativos e feriados nacionais, eu recomendo que busque lá a portaria 14.817 de 2021 e vá lá, porque lá está elencado quais são os feriados nacionais e também os pontos facultativos, beleza? Então, vale a pena buscar, porque você vai estar se antecipando para os próximos que vão ocorrer. Existe uma situação esse ano, uma peculiaridade esse ano, que a gente não tem aí vários feriados posicionados no início ou no final de semana que vão acarretar tanto transtorno, mas é bom sempre saber para que você não fique à beira de ficar esperando a notícia de última hora para você repassar isso para o empresário, né? E ele possa tomar aí a decisão, até mesmo você, enquanto empresário, enquanto profissional contábil, possa tomar a decisão junto à sua equipe, beleza? Então essa é a primeira situação. Então já pontuamos aqui a questão dos feriados. Eu gosto de falar sobre isso porque parece que não, mas gera um transtorno, gera um conflito às vezes com o funcionário. Ele às vezes quer saber, mas e se eu trabalhar vou ter hora extra, é meu direito, não é? Vale destacar também que não é para todo mundo que vai ser pago hora extra, né, pessoal? Às vezes eu estou trabalhando, mas é meu dia de trabalho normal. Se é meu dia de trabalho normal, porque eu trabalho por revezamento, por escala, a gente vai ter a folga compensada em outro momento. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá? As regras, elas são aplicadas de acordo com cada situação. Então tem que tomar cuidado com isso daí, beleza? Bom, o segundo ponto aí dessa semana, que está todo mundo angustiado por causa disso, é a questão do HELP, né? O reescalonamento dos pagamentos do Simples Nacional, que foi aí liberado, entre aspas, lá no dia 17 de março, e já era para ter entrado em operacionalização desde o dia 29 de março, aí passou para o dia 7, depois veio para o dia 11, nós já estamos no dia 15, e ontem o Ministério da Economia, né, a Receita Federal, através do Ministério da Economia, colocou aí uma situação de que há possibilidade de que a adesão a esse parcelamento ela venha a ser retardada ou prorrogada para um período ainda para frente. Mas e por que tudo isso? Pois é, o porquê de tudo isso é que a Receita, né, através do Ministério da Economia, eles precisam colocar aí o que eles vão fazer com esses 500, entre aspas, aí, 500 milhões que vão sair aí do orçamento por conta da renúncia fiscal com o programa de parcelamento. E aí existe uma briga aí com o Ministério da Economia, né, sobre como que vai ser colocado isso daí. A Receita já sinalizou que há a possibilidade de eles retardar aí o prazo para você poder fazer a adesão ao HELP. Mas e aí? Se aderir, isso quer dizer, se prorrogar, eu estou esperando para poder parcelar para voltar para o Simples, como é que eu vou fazer? Não tem essa resposta para você ainda não, meu amigo. Eu sinto muito. Nós vamos ter que aguardar aí o desenrolar desses próximos dias para ver o que a Receita vai posicionar, porque foi prorrogado, inclusive, o prazo de regularização para as empresas do Simples para 29 de abril agora, justamente por conta do HELP, né? Tem muitas empresas que desenquadraram no Simples no final do ano passado, porque estavam com pendências de dívidas junto à Receita, junto à PGFN, junto ao Estado, e foi dado prazo para poder se regularizar, e o HELP veio justamente por conta disso, para poder dar esse auxílio, para poder dar esse fôlego para o empresário. E aí agora a Receita está vendo o que ela vai fazer com tudo isso,
e está no imbróglio aí. A gente precisa aguardar e a gente precisa ficar muito atento para os próximos dias, para as próximas semanas aí, para ver o que o governo vai fazer para poder facilitar essa situação para o pequeno empresário que está aguardando o HELP para poder retornar para o Simples Nacional. Então é um momento aí de expectativa que nós vamos ter que passar. Ah, mas e se ele não prorrogar a adesão? Como é que Olha, pessoal, como eu falei, a gente não tem aqui uma resposta que possa agradar a todos aí, tá? A gente tem que aguardar o que a Receita vai posicionar nas próximas semanas, mas eles já posicionaram que possivelmente tem esse retardo ou uma prorrogação ao pedido de parcelamento junto ao HELP, e a gente está com uma preocupação justamente por conta das empresas que estão aguardando o HELP para poder voltar para dentro do Simples Nacional. Esse é um ponto de preocupação que nós temos que ficar aí atentos, e sobra para nós, logicamente, né, da área contábil, levar essa informação até o empresário para que ele tome uma decisão, se vai esperar, se vai fazer o quê. Então é o momento aí de essa semana vocês ficarem grudadinhos, né, no que a Receita vai posicionar para nós aí a respeito do HELP, né? Então esse é o segundo ponto. Eu acho que é um dos pontos mais importantes e que está todo mundo aí preocupado, né, para poder tentar auxiliar os empresários e tomar a decisão do que vai ser feito. Depois nós tivemos aí uma situação bastante polêmica, digamos assim, né, que é o terceiro ponto. Mas o que aconteceu essa semana aí? Talvez você não tenha, né, tido a oportunidade de ver ou acessar todas as notícias, e aí nós tivemos uma situação relacionada ao DIFAL, né, que é o diferencial de alíquota entre as unidades federativas. Algumas estavam cobrando, outras não estavam, outras vão começar a cobrar agora a partir de abril, que começaram de cobrar, outras iam começar a cobrar a partir de maio, e cada uma numa situação por conta, né, da regulamentação que ocorreu dentro do início de 2022 relacionada ao DIFAL. E aí o que aconteceu? Nós tivemos essa semana um parecer da PGR, Procuradoria Geral da República, né, que é o jurídico, né, da República, no sentido de que não se pode cobrar o DIFAL dentro do ano de 2022. Nossa, até que enfim uma notícia boa. Vamos com calma, porque não é bem assim que a coisa vai funcionar. Isso é um parecer da Procuradoria relacionado à questão aí de aplicação da legislação. Porém, contudo, entretanto, todavia, as secretarias de fazenda de cada estado estão se movimentando e pode haver aí uma enxurrada de ações no sentido de fazer a cobrança, porque isso é dinheiro de caixa do governo, né? E eles contam com isso para poder cumprir os seus compromissos, assim como nós contamos com o nosso recebimento para manter os nossos compromissos. Mas eu digo que é mais uma situação que nós temos que ter aí, ficar muito atentos relacionados ao DIFAL, relacionados a essa situação que vai ser pontuada agora, essa semana, pelas demais secretarias de fazendas de todo o Brasil. Nós temos que aguardar, inclusive o nosso estado aqui, a situação do DIFAL, sobre qual vai ser a situação. Vai ser cobrado ou não vai ser cobrado? Pode ter certeza que eu vou estar trazendo para vocês essas informações nas próximas semanas também, porque eu venho acompanhando isso e é de suma importância a gente estar atento a tudo isso daí. Tivemos mais uma situação também. Nós tivemos o ajuste CNF, né, 03 de 2022, que muda o convênio sem número de 1970. O que é isso? Como assim convênio sem número? Pois é, pessoal, quem às vezes não está familiarizado com todas essas siglas e convênios e ajustes, né, tudo que vai ser feito em nossa legislação, ele precisa ter um amparo legal. E o CONFAZ, né, que é o Conselho
da Secretaria de Fazenda, né, que é o órgão máximo que regulamenta e que congrua todas as Secretarias de Fazenda. Ele fez uma regulamentação através do ajuste CNF 03 de 2022, que alterou o convênio sem número de 15 de dezembro de 1970, que trata sobre a questão dos CFOP, ou alguns chamam de CFOP, né? Que é utilizado para a emissão de documentos fiscais na nota fiscal. Então tem a classificação da operação, classificação fiscal da operação, né? CFOP, classificação fiscal da operação ou prestação. Então a gente tem lá um código que deve ser colocado e que nós teríamos aí uma alteração para 2023, porém com este ajuste que ocorreu essa semana, né, o ajuste 03 de 2022, a gente já vai ter uma alteração agora em julho de 2022. Julho de 2022 a gente já vai ter uma alteração, e a segunda alteração realmente vai ocorrer daqui a um ano, no mês 4 de 2023. Então, vocês da área fiscal, meus amiguinhos do fiscal, precisam ficar atentos e ler este ajuste o mais rápido para que você possa levar essa notícia para os seus clientes, para que eles não deem trabalho mais para frente na hora de gerar os arquivos de nota fiscal. E quando for gerar um arquivo de nota fiscal, der um problema, ligar para você: deu problema na hora de emitir minha nota, o que eu faço? Se antecipe e já leva essa informação para ele, porque isso vai ser aí de extrema importância para que você não tenha problemas na hora de emitir notas, emitir documentos a partir de julho deste ano. Quer dizer que nós temos aí maio e junho, nós temos 60 dias, né, 70 dias aí para poder levar essa informação para o empresário, para que ele possa se adequar, logicamente com os sistemas, né, quem trabalha com sistemas vão ter essa alteração, mas, como eu sempre digo, confiar é bom, controlar é melhor. Então você precisa confiar no que está no seu sistema, mas você precisa controlar, principalmente como é executada essas tarefas. E aí nós precisamos aí estudar cada dia mais um pouquinho. E este ajuste, né, que foi lançado essa semana, ele vai trazer essa alteração a partir de julho agora, e você precisa estar atento para poder informar tanto a sua equipe quanto informar aí o empresário no momento de emitir os seus documentos fiscais. São ajustes relacionados a alguns CFOPs que vão deixar de existir, outros que vão ser incorporados, porque de tempos em tempos é normal que isso ocorra, né? É tanto ajuste, tanta coisa que vai sendo costurado, que a coisa fica parecendo um Frankenstein, e aí de repente você precisa limpar tudo isso, né, e trazer novamente uma limpeza para dentro da tabela, para que a gente possa ter aí mais tranquilidade para poder trabalhar. Então esse ajuste vale a pena vocês ir lá no portal do Confaz, vale a pena vocês buscarem aí, lá no nosso site também tem consultacontábil.com, você vai achar lá o ajuste CNF 03 de 2022, beleza? Tem mais aí? Lógico que tem. O que mais tem é notícia na nossa área, pessoal. Nós tivemos aí também a questão da alteração da tabela TIP, né? Tabela do IPI. Que na prática é isso daí? Que não estou entendendo, né? Na verdade, houve aí uma situação bastante problemática. A primeira situação: o governo foi lá e reduziu a alíquota do IPI. Todo mundo comemorou. Reduziu a alíquota do IPI, vou pagar menos. Vamos com calma. Não estou falando isso ou aquilo em relação a esse ou aquele governo. Nada disso daqui. O que eu estou falando é que houve uma redução de alíquota, beleza? Só que para a redução de alíquota também existe uma colcha de retalhos, um Frankenstein que é costurado de tempos em tempos, e ele precisa fazer uma reformulação sobre esta tabela TIP, né, que é a tabela do IPI, que são os códigos que são usados para classificar os produtos
que são vinculados ou que são tributados pelo IPI. E aí, como é que isso foi colocado? Foi colocada uma tabela nova, e essa tabela era para entrar em vigor em abril, e aí teve um fôlego e o governo prorrogou isso para entrar em 1º de maio. Por que ele fez isso? Justamente porque a gente estava falando da questão da redução aí, da alíquota do IPI. Como tinha muito código e estava dando muito problema, eles acabaram reclassificando, reestruturando essa tabela. E aí, a partir de 1º de maio, você que está ligado ao IPI precisa, meus amiguinhos do fiscal, precisam estar atentos e orientar corretamente o empresário a classificar os seus produtos de acordo com a tabela TIP, para não ter problemas na hora de fazer um documento e depois ter ou não ter a redução do IPI. Cuidado, isso é importantíssimo, tá? Porque depois lá na frente, eu esqueci de fazer isso. Gente, sinto muito, tá? Sinto muito. Tem que tomar cuidado com isso daí, tá? Às vezes eu brinco, mas esse é o nosso dia a dia, tá? Eu sempre falo, inclusive para os meus alunos de contabilidade, que contabilidade não é número. Quer mexer com número, vai fazer matemática. Contabilidade é leitura. Você precisa estar atento ao que está acontecendo à nossa volta para poder colocar isso em prática no nosso dia a dia. A operacionalização de tudo que nós fazemos na área contábil depende da leitura de tudo que está à nossa volta, principalmente da legislação, porque apesar de nós termos aí nosso instrumento, que é a contabilidade efetiva, né, nós temos que cumprir a questão das obrigações impostas pela legislação. Se você não lê a legislação, você não vai conseguir auxiliar a quem trabalha, a quem produz, ou como que ele vai aplicar isso de forma correta. E aí vai ter problema lá na frente. Então, pessoal, não é que eu sou chato, não é que é porque eu gosto de frisar. Busque ler, leia, vá atrás. Saiu um ajuste, busca ele. Saiu uma informação, leia ela. Eu falo para os meus colegas contadores, para os meus amigos, né, de profissão, que eu vou dar um puxão de orelha agora, tá? Um puxão de orelha para os meus amigos da área contábil, os profissionais da área contábil aí. Se você ficar voltado única e exclusivamente para a parte operacional da coisa, lançamento, apuração, você não vai ter tempo de entender o que está acontecendo sobre a legislação, sobre as diversas áreas. A gente já falou aqui de feriado, a gente já falou aqui de RELP, a gente já falou de DIFAL, a gente está falando de CFLP, a gente está falando de TIP, e é um emaranhado de coisas. Tem mais ainda 2 assuntos que eu ainda vou tratar com vocês aqui. Então, um puxão de orelha que eu dou. Meu amigo e minha amiga contadores, contadoras, profissionais da área contábil. Se você ficar preso ao processo, você não consegue fazer nada, nem acompanhar nada. Mas como que eu vou deixar de fazer a área? Como é que eu vou deixar de fazer operacional? Gente, vamos por partes. Por isso que eu falei que é um puxão de orelha. Nós temos que entender que, como eu falei já no início do programa, confiar é bom, controlar é melhor. Eu sempre falo que eu não tenho que trazer os melhores funcionários para dentro da minha empresa para me ensinar eles a fazer. Esquece isso. Eu tenho que trazer os melhores funcionários para dentro da minha empresa para eles me ensinar o que eu tenho que fazer. Se eles são melhores é porque eles sabem o que tem que ser feito. Agora, quando você tem uma equipe que é formatada, que já está trabalhando com você,
há um bom tempo, que você formou essa equipe, você confia nela, não confia? Pois é, mas você também tem que controlar. E você só vai poder controlar se você souber fazer os processos de forma correta. E para você poder fazer os processos de forma correta, você precisa estudar. Se você não estudar, você não vai fazer. Sequer vai conseguir entender o que está sendo feito. Então precisa ser feito de forma correta. Perfeito? Então é por isso que eu estou dando um puxão de orelha aí para os meus amigos. Cuidado, estudem, porque contabilidade não é só ficar atrás do computador lançando nota fiscal. Toma cuidado com isso daí. Tá? É um puxão de orelha. Então esse é um outro ponto. Então cuidado também a questão da TIP que eu falei para vocês. Aí a gente teve aí uma notícia boa, né? A partir do dia 11 agora, que foi segunda-feira, né? Nós tivemos aí uma situação bastante bacana. Estou pegando ela aqui, tá? Que é relacionado ao DBE, né? Foi colocado lá a Juscemat, a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, tradicionalmente conhecida, popularmente conhecida como Juscemat, colocou lá que a partir do dia 11 de abril de 2022 não era mais necessário fazer o DBE para os casos de constituição das respectivas naturezas de empresário individual ou sociedade empresária limitada. Isso estaria dentro do integrador de forma automática. Então você não vai mais precisar ficar digitando o DBE para poder depois fazer o resto do seu processo. Mais uma boa notícia para a nossa classe, que deixa de ter menos um processo dentro da parte de constituição, dentro da parte de legalização empresarial. Isso é muito bacana. Quando vem processos dessa forma que diminui o nosso trabalho, a gente tem que agradecer, tem que bater palma mesmo, tem que comemorar, porque isso facilita o nosso dia a dia. Porque quem trabalha na área de legalização, os meus colegas da área de legalização, sabem bem que isso você tinha que fazer a viabilidade, aí vinha a viabilidade aprovada, você tinha que mandar o DBE, aguardava o DBE vir, retornava, aí você ia fazer a integração. Acabou isso. Então a partir de agora a gente tem aí, a partir de segunda-feira passada, né, essa semana aí, dia 11, a gente tem a integração do DBE de forma automática, tá? Isso está lá dentro do portal, já está lá. Foi inclusive noticiado isso pela própria Junta Comercial, tá bom? Então fiquem atentos aí. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tá, que ele fala assim, né? A Juscemat fala que para os demais atos, ou seja, alteração ou extinção, aí esse procedimento de DBE continua existindo normalmente, beleza? É só para constituição, tá? Beleza, né? Alteração e extinção tem que fazer DBE. Alteração e extinção continua fazendo DBE. Abertura não precisa mais do DBE, tranquilo? Vai ser feito de forma automática dentro do processo integrador. E aí eu tenho uma outra situação que também foi colocada aí pela Junta, né, através do REDSIM, que agora é possível que outros entes, né, empresas de outros estados possam fazer a solicitação de inscrição estadual direto pelo site da REDSIM. Está sendo totalmente integrado, isso também é muito bom. Então vai facilitar bastante aí o dia a dia das empresas de fora. Lembrando que mesmo que seja de fora a empresa, ela vai ter que ter uma inscrição estadual aqui, ela vai ter que ter um contador responsável por ela aqui. Então tem que ficar atento só a essa situação aí, tá? Cuidado, quem tem essas situações aí de solicitar às vezes inscrição estadual de fora do estado para o estado daqui, se verifica certinho para ter aí o contador vinculado aí, ou a inscrição do seu CRC vinculada, para que você possa estar habilitado a fazer isso aqui, tá? Toma cuidado. Então essa aí é uma outra informação, que é a solicitação de inscrição de outros entes federativos dentro do portal da REDSIM para inscrição dentro do estado de Mato Grosso. Então essas são algumas das notícias que nós tivemos essa semana, né?
Notícias aí que são algumas muito boas, outras nem tanto, e algumas que estão deixando cada dia mais o pessoal angustiado. Então precisa aí levar em consideração essas questões aí. Beleza, pessoal? Como sempre eu digo, né, a gente precisa estar cada vez mais atento aos processos que ocorrem no nosso dia a dia, o que está ocorrendo à nossa volta. As notícias são muito rápidas, elas chegam para nós de forma muito rápida e às vezes um clique você já aí pode perder, e isso é de suma importância para o nosso dia a dia. Por isso que eu dei um puxãozinho de orelha aí, para que você não fique somente voltado à parte operacional. Eu tenho com um colega de grande estima que eu tenho ele, uma frase que ele colocou para mim esses dias e que eu tenho colocado isso, replicado essa frase, que contabilidade hoje é um processo de inteligência. Como assim? Exatamente. Contabilidade não é um produto de prateleira, apesar que eu tenho o Manual das Sociedades Anônimas aqui, a Lei 6.404, né? A famosa Bíblia do Contador. Então, apesar de ter um manual, que na verdade é a legislação, ele não é vinculado somente ao que está ali, mas efetivamente à inteligência no momento de processar a informação. Então, essa última frase aí, contabilidade é um processo de inteligência, eu quero que você pense nisso nesse final de semana aí, que você reflita sobre isso. Aproveita esse feriado, aproveita esse final de semana aí, final de semana de Páscoa, é um momento de renascermos, né? De nos estarmos aí conectando e refletindo sobre tudo o que ocorreu, não só com nós, mas com o nosso Senhor, e aproveitar isso para poder nos reconectarmos com o nosso dia a dia e buscar aperfeiçoar aí a nossa profissão. Então lembre-se, contabilidade é um processo de inteligência e não apenas de conta ou números, né? Então busque cada vez mais trazer processos inteligentes para dentro da sua empresa, para que você possa levar isso para os seus clientes e que você possa refletir a respeito disso daí, e que todos tenham aí um excelente final de semana. A gente volta na sexta-feira que vem com mais um Contabiliza aí, trazendo para vocês aí assuntos de relevância para a nossa classe. Um grande abraço, até sexta-feira que vem, pessoal.